Existe uma versão do amor que ninguém te ensinou, Câncer. Uma versão onde amar não significa se perder, onde se entregar não significa se esvaziar, e onde a pessoa mais protegida dentro da relação é você. Essa versão do amor começa quando você finalmente decide que se priorizar não é traição ao que sente pelo outro. É a única forma de garantir que o que sente pelo outro seja sustentável, verdadeiro e livre. E essa decisão está se formando dentro de você agora, mesmo que ainda pareça assustadora. A forma como o Câncer ama é uma das coisas mais bonitas e mais perigosas que existem no zodíaco. Bonita porque a profundidade do sentimento que você oferece é rara num mundo que confunde intensidade com obsessão e confunde cuidado com controle. Perigosa porque essa mesma profundidade te leva a mergulhos dos quais é quase impossível voltar inteiro. Quando você ama, ama com o corpo inteiro. Cada célula participa. Cada pensamento se organiza ao redor da pessoa amada. Cada decisão passa pelo filtro de como isso afeta quem eu amo. E nesse processo de entrega total, algo se perde que nunca deveria se perder: você mesmo. O amor que o universo está te preparando para experimentar agora é fundamentalmente diferente de tudo que você viveu até aqui. Não porque será menos intenso, a intensidade é a sua natureza e não vai diminuir. Mas porque será um amor com alicerce em vez de abismo. Um amor que te inclui como protagonista em vez de te relegar a coadjuvante. Um amor onde a segurança não vem da dependência mútua, mas da solidez individual de duas pessoas que escolhem caminhar juntas sem precisar uma da outra para ficar de pé. Essa nova forma de amar já começou a se manifestar na forma como você está enxergando suas relações atuais. Uma insatisfação com dinâmicas que antes pareciam normais. Uma intolerância crescente com desequilíbrios que antes engolia em silêncio. Uma vontade de ser amado de verdade, não apenas necessitado. Segurança 1. O primeiro passo para amar com segurança é entender o que te levou a amar sem ela durante tanto tempo. A origem está na forma como você aprendeu o que era amor na infância. Não nas palavras que te disseram, mas nos comportamentos que observou. Se cresceu vendo alguém se sacrificar pelo parceiro até o limite da exaustão, aprendeu que amor é sacrifício. Se viu alguém ficar numa relação dolorosa por lealdade, aprendeu que amor é permanência independente do custo. Se viveu num lar onde as necessidades de uma pessoa sempre vinham antes das demais, aprendeu que amar é hierarquizar, e que quem ama de verdade fica por baixo. Essas lições não foram ensinadas verbalmente. Foram absorvidas pela convivência, pela observação, pela experiência de crescer num ambiente onde o amor tinha formato específico. E esse formato se tornou o molde de todas as suas relações futuras. Câncer, o trabalho que está sendo feito agora é a reconstrução desse molde. Não para destruir o amor que você sente, mas para dar a ele uma estrutura que suporte sua intensidade sem te destruir no processo. Um amor com segurança não é um amor fraco. É um amor forte que se sustenta porque as duas pessoas dentro dele estão inteiras, não porque uma está segurando a outra enquanto desmorona silenciosamente. A pergunta que precisa ser feita repetidamente nos próximos dias é: nesta relação, eu sou amado ou sou utilizado? Eu escolho estar aqui ou tenho medo de ir embora? Eu me sinto seguro para ser quem sou ou preciso me moldar para ser aceito? As respostas honestas a essas perguntas vão direcionar cada passo que você precisa dar em seguida. E a coragem para ser honesto já está crescendo dentro de você, mesmo que ainda se esconda atrás do medo de perder o que tem. Segurança 2. A segunda dimensão do amor com segurança é a comunicação, e Câncer tem uma relação paradoxal com ela. Você sente tudo, percebe tudo, intui tudo, mas raramente fala tudo. O que acontece dentro de você é um oceano. O que chega até a superfície na forma de palavras é uma gota. Essa diferença entre o que sente e o que expressa é o terreno fértil onde nascem os maiores mal-entendidos das suas relações. Porque quando você não comunica, espera que o outro adivinhe. E quando o outro não adivinha, porque ninguém é capaz de ler mentes, você se sente ignorado, desvalorizado, invisível. Mas a falha não está no outro. Está na expectativa impossível de que alguém saiba o que você precisa sem que você diga. Amar com segurança exige falar. Dizer eu preciso disso sem medo de ser um fardo. Dizer isso me machucou sem medo de causar conflito. Dizer eu te amo mas também preciso que você me ame assim sem medo de parecer exigente. Câncer, a comunicação emocional honesta é a fundação de qualquer relação segura. Sem ela, tudo é suposição. E suposições são o material mais frágil sobre o qual se pode construir algo que pretende durar. Nos próximos dias, pratique dizer uma coisa que normalmente engoliria. Não precisa ser uma grande revelação. Pode ser algo pequeno. Eu estou cansado. Eu preciso de um momento. Isso não me agradou. Cada verdade dita,
por menor que seja, fortalece o músculo da comunicação que atrofiou por falta de uso. E cada vez que a resposta do outro é acolhimento em vez de rejeição, a confiança para dizer a próxima verdade aumenta. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Segurança 3. A terceira dimensão é a mais difícil de todas para Câncer: aprender a estar em relação sem se fundir ao outro. Quando você ama alguém, não ama de longe. Ama de dentro. Entra na vida da pessoa de tal forma que as fronteiras entre você e ela se dissolvem. Os problemas dela se tornam seus. Os sentimentos dela se confundem com os seus. A identidade dela começa a se misturar com a sua até que você não sabe mais onde um termina e o outro começa. Essa fusão emocional parece amor porque é intensa, profunda, totalmente envolvente. Mas não é amor. É simbiose. E a simbiose, por mais reconfortante que seja no início, sufoca ambas as partes com o tempo. Porque quando duas pessoas se fundem, nenhuma das duas pode crescer independentemente. Cada movimento de um puxa ou empurra o outro. Cada mudança individual ameaça a estrutura inteira. E o medo de se perder dentro da relação se torna o medo de se encontrar fora dela. Amar com segurança exige manter sua individualidade intacta dentro da relação. Ter seus próprios interesses, seus próprios amigos, seus próprios espaços de silêncio que não precisam ser preenchidos pela outra pessoa. Isso não é frieza. É saúde. Porque duas pessoas inteiras que escolhem caminhar juntas criam algo infinitamente mais bonito e duradouro do que duas metades que se agarram por medo de ficarem incompletas. Nos próximos dias, identifique um espaço na sua vida que seja exclusivamente seu, algo que faça apenas por você, sem relação com ninguém. Se não encontrar, crie. Porque esse espaço individual é o oxigênio que toda relação precisa para respirar, e sem ele, até o amor mais intenso acaba asfixiado. Segurança 4. O quarto aspecto do amor com segurança envolve a relação entre intimidade e vulnerabilidade. Câncer, você é ao mesmo tempo o signo mais vulnerável e o mais blindado do zodíaco. Por fora, a carapaça. Por dentro, o oceano. E a maioria das suas relações acontece entre esses dois extremos, sem nunca alcançar a intimidade verdadeira. Porque intimidade verdadeira exige mostrar o oceano sem a proteção da carapaça, e isso é aterrorizante. O medo não é irracional. Você já mostrou sua vulnerabilidade antes e foi machucado. Abriu o coração e alguém o usou contra você. Revelou seus medos e alguém os transformou em armas. E cada uma dessas experiências adicionou uma camada à carapaça, tornando-a mais espessa e mais difícil de penetrar. Mas aqui está o paradoxo: quanto mais grossa a carapaça, mais impossível a intimidade. E quanto mais impossível a intimidade, mais sozinho você se sente, mesmo estando acompanhado. A mudança que está sendo preparada na sua vida amorosa envolve aprender a ser vulnerável de forma seletiva. Não abrir o coração para qualquer pessoa, mas escolher conscientemente com quem compartilhar as partes mais sensíveis de si. E construir essa abertura gradualmente, testando a resposta do outro antes de se entregar completamente. Vulnerabilidade inteligente não é fraqueza. É a forma mais sofisticada de força que existe nos relacionamentos. Nos próximos dias, com alguém que já demonstrou merecer sua confiança, compartilhe algo que normalmente esconderia. Observe a resposta. Se for acolhimento, permita-se ir um pouco mais fundo na próxima vez. Se for desprezo ou indiferença, você tem informação valiosa sobre o limite daquela relação. Segurança 5. O ciúme e a possessividade são temas que Câncer precisa confrontar com honestidade para que o amor com segurança seja possível. Você sente ciúme não por insegurança superficial, mas por medo profundo de perder a pessoa que se tornou parte de você. E como Câncer se funde ao outro, perder o outro equivale a perder uma parte de si mesmo. Esse medo é compreensível, mas quando não gerenciado, se transforma em controle disfarçado de cuidado. Você quer saber onde a pessoa está não por curiosidade, mas por necessidade de garantir que ela não está se afastando. Você se incomoda com amizades dela não por ciúme romântico, mas por medo de se tornar dispensável. Você interpreta a distância como rejeição em vez de como necessidade natural de espaço. A segurança no amor vem da confiança, não do controle. E a confiança não pode ser forçada. Ela é construída ao longo do tempo, gesto a gesto, escolha a escolha. Quando alguém demonstra consistentemente que escolhe estar com você,
E quando você demonstra consistentemente que não precisa monitorar essa escolha para acreditar nela, a confiança se estabelece como fundação natural da relação. Nos próximos dias, se o impulso de controlar surgir, pare e pergunte: eu confio nessa pessoa ou estou tentando controlar o resultado? Se confia, solte. Se não confia, a pergunta mais importante é: por que estou numa relação com alguém em quem não confio? Existe um ponto de virada nessa jornada em direção ao amor seguro que precisa ser reconhecido com a importância que merece. É o momento em que você percebe que a pessoa que mais precisa do seu amor não é seu parceiro, não é sua família, não é ninguém lá fora. É você. E que o amor que direciona a si mesmo não diminui o amor que oferece ao mundo. Pelo contrário. É a fonte de onde todo amor verdadeiro nasce. Uma fonte seca não pode alimentar nenhum rio. E durante tempo demais, você alimentou rios inteiros enquanto sua própria fonte secava. O ponto de virada é quando você decide que a fonte vem primeiro. Que antes de irrigar a vida de qualquer outra pessoa, precisa garantir que existe água suficiente na nascente. Essa decisão muda tudo. A qualidade das relações. A capacidade de estar presente. A energia disponível para amar sem esgotamento. E acima de tudo, a segurança de saber que aconteça o que acontecer nas relações externas, o amor mais fundamental, o que direciona a si mesmo, está intacto e inabalável. Segurança 6. A sexta dimensão do amor com segurança é entender que amar alguém não significa concordar com tudo. Câncer, sua tendência é evitar discordância para manter a harmonia. Mas a harmonia construída sobre silêncio não é harmonia. É fachada. E fachadas desmoronam. A segurança no amor inclui a liberdade de discordar. De ter opiniões diferentes sem que isso seja interpretado como ataque. De manter posições firmes sem que isso ameace a relação. De ser duas pessoas distintas que escolhem estar juntas, não duas réplicas que fingem concordar para evitar conflito. A discordância saudável, expressa com respeito e recebida com maturidade, fortalece as relações de uma forma que a concordância automática nunca alcançará. Porque quando duas pessoas podem discordar e ainda se amarem, a confiança atinge um nível que nenhuma falsa harmonia reproduz. Nos próximos dias, se discordar de alguém que ama, não engula. Diga. Com calma, com respeito, mas diga. E observe que a relação não desmorona quando você é honesto. Ela se aprofunda. Porque a intimidade verdadeira exige verdade, e verdade inclui os momentos em que não estão na mesma página. Segurança 7. A forma como o câncer lida com términos e perdas amorosas precisa ser abordada porque afeta diretamente a capacidade de amar com segurança no futuro. Quando uma relação termina, câncer não apenas perde o parceiro. Perde uma parte da própria identidade que foi construída ao redor daquela pessoa. E o luto que se segue é duplo, pelo outro que se foi e por si mesmo que se perdeu. Esse luto é tão intenso que muitas vezes impede novos começos. Você carrega os fantasmas de relações passadas para dentro de relações novas. Compara. Projeta. Teme que o mesmo final se repita. E essas projeções contaminam o presente com o passado de uma forma que sabota qualquer possibilidade de construir algo novo e diferente. A segurança no amor exige fazer as pazes com o passado amoroso. Não esquecer, porque câncer nunca esquece. Mas integrar. Reconhecer que cada relação passada te ensinou algo valioso sobre si mesmo e sobre o que funciona ou não para você. E que essas lições não são motivo de medo. São ferramentas que te equipam para amar melhor da próxima vez. A pessoa que amou antes não é a pessoa que vai amar agora. As circunstâncias são diferentes. Você é diferente. E o amor que está por vir merece ser recebido sem a sombra do que veio antes. Segurança 8. A última e mais importante verdade sobre amar com segurança é que a segurança não vem do outro. Vem de dentro. Nenhuma pessoa no mundo pode te dar a segurança que você não se dá. Se não se sente digno de amor, nenhuma declaração vai convencer. Se não confia em si mesmo, nenhuma promessa alheia vai bastar. Se não se prioriza, nenhum parceiro vai conseguir te colocar em primeiro lugar porque você mesmo se coloca por último. A segurança no amor começa com a segurança em si mesmo. Com a certeza inabalável de que você é digno de ser amado como é. Com todas as falhas, inseguranças e medos que carrega. Com a intensidade que assusta e a sensibilidade que transborda. Com a necessidade de lar que às vezes parece excessiva e a capacidade de amar que às vezes parece impossível de retribuir na mesma medida. Tudo isso é você. E tudo isso é amável. A mudança que está acontecendo agora não é sobre encontrar a pessoa certa. É sobre se tornar a pessoa certa para si mesmo.
Porque quando você é a pessoa certa para si mesmo, a pessoa certa para você aparece naturalmente, atraída pela energia de alguém que não está desesperado por amor, mas aberto a ele. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Câncer e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Câncer, o amor com segurança não é utopia. É o resultado natural de um trabalho interno que você já começou, mesmo que não tenha percebido. Cada vez que se pergunta se merece mais, está um passo mais perto. Cada vez que se incomoda com uma dinâmica que antes aceitava, está crescendo. Cada vez que sente vontade de se priorizar mesmo quando a culpa grita, está evoluindo. O amor que está sendo preparado para você, seja com uma pessoa nova, seja com a pessoa que já está ao seu lado, é um amor que te inclui, que te respeita, que te vê inteiro com todas as suas complexidades e escolhe ficar não porque precisa, mas porque quer. E o caminho até esse amor passa obrigatoriamente pela decisão de amar a si mesmo primeiro. Não em teoria. Na prática. Todos os dias. Nos pequenos gestos e nas grandes escolhas. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.